Olá, estamos iniciando o episódio número 4 do podcast Poder Piauí e a gente vai conversar sobre planejamento urbano com a arquiteta e urbanista Ticiane Pessoa. Eu costumo chamá-la de uma das principais autoridades do Piauí nesse assunto, porque ela é graduada em arquitetura e urbanismo, tem mestrado e atualmente faz doutorado sempre nessa área do planejamento urbano. Então, é um tema, como você sabe, o podcast Poder Piauí tem esse objetivo de discutir assuntos que impactam na vida das pessoas. E o urbanismo é exatamente um desses assuntos. As pessoas moram na cidade, envolve habitação, a mobilidade urbana, a questão de parques, enfim, são vários, habitação, drenagem, são vários os temas que estão inseridos nessa discussão. Ticiane, muito obrigado por aceitar participar e conversar conosco nesse episódio número 4 do podcast Poder Piauí. Eu agradeço, João, o convite. Eu acho que falar sobre cidade, sobre urbanismo é fundamental. Eu acho que cada vez mais que a gente busca essa aproximação das pessoas com esse tema, elas vão se apropriando, né? Eu sempre falo dentro da academia com os meus alunos e no meu dia a dia de trabalho, dentro do planejamento, que as pessoas, quando elas conhecem as suas questões, os seus problemas urbanos, elas têm muito mais propriedade para cobrar isso, né? Dos políticos, para cobrar de quem está na gestão, isso é fundamental, né? Isso, é verdade. E aí eu já queria começar a discussão falando sobre qual é o olhar que você tem sobre as políticas de planejamento urbano, né, que você fizesse assim uma espécie de panorama sobre como o Brasil leva a sério, né, ou não leva a sério as políticas urbanas e se há alguma diferença, vamos dizer assim, no planejamento de uma cidade pequena, né, e aí a gente está falando de até 10 mil habitantes no Piauí, são 160 cidades que têm menos de 10 mil habitantes, ou seja, a maioria das cidades são cidades pequenas, né? Mas elas demandam também planejamento urbano, com certeza. A gente tem as cidades médias, e aí quando a gente fala em cidade média aqui no Piauí, a gente está falando de municípios com 20 mil habitantes, já que as grandes cidades piauienses, né, só Teresina e Parnaíba tem mais de 100 mil habitantes, o restante ficam ali na casa dos 40, 50 mil habitantes, enfim. Como é que você vê um panorama hoje das políticas de planejamento urbano no Brasil, mas principalmente a gente trazendo para esse contexto piauiense? Pronto. Essa questão que você traz, João, é super relevante. Primeiro, quando a gente olha para um cenário nacional, a gente tem uma realidade que vem do Estatuto da Cidade. Só para contextualizar, né, Fique à para quem está nos vontade. ouvindo, o Estatuto da Cidade é uma lei que surge em 2001, mas ela surge a partir de dois artigozinhos da Constituição Federal lá de 88. Mas aí a gente já tem um ponto. A gente leva de 88 até 2001 para regulamentar esses dois artigos com o Estatuto da Cidade. Já tem um tempo grande aí, né? Isso. Aí a gente tem a estrutura do Estatuto e o Estatuto ele fez 20 anos em 2021, a gente já está seguindo aí. E o que é que acontece? Hoje, muitos pesquisadores, planejadores urbanos, eles olham para o Estatuto e conseguem perceber que muitos dos instrumentos do Estatuto não alcançam a realidade das nossas pequenas cidades. Eu tenho instrumentos que foram feitos, pensados muitas vezes para atuar muito bem em cenários de grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Metrópoles, Salvador, né? metrópoles, Milhões de capitais, habitantes. né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a realidade das pequenas cidades, a gente tem instrumentos que talvez não é que não sejam bons, mas eles não conseguem se efetivar de fato, né? E além da complexidade da aplicação desses instrumentos, quando a gente vem para a realidade piauiense, o que, é que vai acontecer? Como você falou, a gente tem uma grande maioria de cidades pequenas. Sim. Significa que a cidade pequena não precisa de planejamento? Muito pelo contrário. As nossas cidades pequenas, elas estão sofrendo um impacto muito grande da expansão do agronegócio, né? A gente tem um impacto de uma série de produções que estão acontecendo no campo, que trazem para o campo um reflexo da urbanização. A gente tem um pesquisador, que é o professor Roberto Montemor, que ele vai inclusive dizer assim, olha, não existe mais problema rural no Brasil. Sim. O que existe é problema urbano. Né? E esse problema urbano vai trazer o que a gente vai chamar de urbanização extensiva. Então, hoje, quando a gente olha para uma cidade pequena, de 5 mil habitantes, eu tenho problemas urbanos. Né? Eu acho que um exemplo grande disso é São Gonçalo, que fica ali perto de Gilboés, que a Sim. gente tem Sul do um parque estado. solar, né? O parque solar gerou
um problema ambiental por uma série de questões ali específicas, e hoje a cidade vive problemas que são urbanos, né? Que Sim, é a questão da dificuldade de abastecimento de água, então, assim, a questão do saneamento. Então, a gente não consegue separar, né? Não é isso. porque a cidade é pequena que ela não vivencia esse problema. E é interessante porque aqui no Piauí, quem é do interior, e eu sou do interior, sou de cidade pequena, sempre vivi em Esperantino e Morro do Chapéu. E Morro do Chapéu é uma cidade que tem Sim. menos de tem cerca de 7, 8 mil habitantes. Essas cidades também demandam, né, planejamento, como você disse. Mas eu queria que você pontuasse um pouco a questão do objeto de estudo do seu doutorado, né? Você estuda, faz doutorado em arquitetura e urbanismo, por esse viés do planejamento urbano, e me falava que é relacionado aos territórios do Piauí. Eu queria que você contextualizasse um pouco sobre esse seu objeto de estudo. É na Universidade Federal De de Minas Minas Gerais, Gerais, não é isso? isso. É, no momento eu estou desenvolvendo, né, a pesquisa, ela não está finalizada, ela está em processo, onde eu trabalho com a questão dos territórios de desenvolvimento. E como é que funciona isso? Primeiro, a minha primeira inquietação em relação a essa questão surgiu a partir do planejamento urbano dos planos diretores, né? Eu comecei a fazer uma catalogação para entender quais municípios do Piauí tinham plano diretor ou não. Então, dos 224, a gente tem cerca de 76 municípios com plano diretor. O que é um número até expressivo, porque a obrigação constitucional do plano diretor vem para cidades com mais de 20 mil habitantes. Só que aí tem um ponto: não Sim. são só as com mais de 20 mil. A gente vai ter as cidades que têm questões ambientais relevantes, as cidades que têm potencial turístico, as cidades que têm empreendimentos de grande impacto, todas elas, de acordo com o Estatuto da Cidade, precisam de plano diretor. Só pensando nos 224, que a gente só tem 76, a gente tem um número que é pequeno em relação a essa Sim, amostragem geral. um E o terço, né? Pouco mais plano, de um terço. Nem um terço, né? exatamente. E o plano diretor, ele é fundamental, né? Ele é aquele documento que vai guiar esse processo. Quando a gente fala de plano diretor, a gente às vezes pensa, principalmente quem é do campo do Sim, urbanismo, que a gente está falando de maneira específica de uso e ocupação do solo. É como eu posso construir, o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, mas plano diretor não é só isso. O plano diretor vai falar das diretrizes para a educação, das diretrizes para a saúde, do caminho em relação à questão dos impactos ambientais, lembrar que saneamento e drenagem urbana é saúde pública. e essas cidades, que são a realidade piauiense de 6, 7, 8 mil habitantes, elas precisam ter um plano diretor? Por que que um plano diretor é importante para essas cidades que têm poucos habitantes? Com certeza precisa, sabe, João? Assim, a gente às vezes minimiza os problemas que a gente tem. Eu Sim, acho que as cidades elas vão precisar sim de um plano diretor, porque é a partir desse plano diretor que eu consigo ter uma ação mais estratégica, até na hora de demandar recursos, né? Então, muitas vezes eu tenho uma demanda de recurso que ela acontece de uma maneira que não é, digamos assim, estratégica para aquele município, que vai ter muito mais um alinhamento político naquele recorte dos sim. 4 anos do que um alinhamento que vai trazer uma permanência, uma mudança, um Desenvolvimento. desenvolvimento no município. Então, o plano diretor ele vem aonde? Ele vem no sentido de eu tenho um caminho para seguir nesses 10 anos que é o recorte temporal de um plano diretor, Sim. então eu vou solicitar recursos, eu vou organizar meu processo, tudo em cima dessa demanda, dessa estratégia que o plano diretor me deu, que ele foi construído para isso. Então, quando eu tenho uma cidade pequena, a gente sabe que os recursos são escassos. Sim. E aí é que eu preciso utilizar esses recursos com a cautela necessária, com a estratégia necessária para que eu consiga fazer uma transformação naquele espaço. Então, o plano diretor, eu acho que assim, se tem uma forma da gente conseguir organizar uma boa lei orçamentária, organizar um bom PPA, o plano plurianual, é tendo um bom plano diretor. Essas coisas todas têm que estar conectadas, porque senão eu tenho uso de recurso financeiro sem a estratégia necessária, né? E aí você, na primeira resposta, você falou da questão lá de São Gonçalo, né? Uma realidade de uma Sim, cidade pequena que enfrenta problemas de cidade grande, né? sim. Como a questão do abastecimento de água, enfim. Mas a gente tem também a realidade de municípios pequenos que têm problema com a coleta do lixo, por Sim. exemplo, porque às vezes é um município, tem uma área urbana, mas até mesmo pela questão histórica, as pessoas se sentem muitas vezes que ainda residem em uma área Sim. rural. O município, a prefeitura não teve ainda aquela preocupação com um cronograma, uma política séria, vamos dizer assim, de coleta de lixo, e ainda tem a questão da destinação do lixo, né? A questão dos lixões a céu aberto.
que é uma pauta que o Ministério Público tem batido em cima, mas é uma realidade muito, muito presente, né? Os municípios, às vezes, não têm as condições financeiras de ter ali um aterro sanitário bem estruturado, então o planejamento urbano passa exatamente por essas pautas que impactam diretamente a vida das pessoas, né? Com certeza. Coleta do lixo, a drenagem, que também Drenagem, existe. sim. Eu acho que, por exemplo, em relação à coleta do lixo, a gente tem um instrumento legal a nível nacional importante, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E ela vai trazer uma série de diretrizes para a gente. Eu acho que muitos municípios ainda não se apropriaram desse instrumento, o que é Sim, fundamental. Quando a gente fala de lixo, a gente está falando de saúde pública, né? sim, Eu acho que tem algumas questões que meio interferem ambiente, né? diretamente na saúde pública, no meio ambiente, que é fundamental que a gente observe. O lixo é um deles. Um outro ponto que você traz é a questão da drenagem urbana. Hoje, a gente não consegue pensar, por exemplo, nas capitais brasileiras, nas grandes cidades, sem problemas de drenagem. E Sim, hoje não é mais um problema das grandes cidades. A gente já vê cidades menores, cidades que vão ter 10 mil habitantes, sofrendo esse impacto. Agora a gente está vivendo exatamente esse momento das chuvas de verão, dessas questões do deslizamento de terra, a questão do problema em relação à drenagem urbana, às enchentes, os alagamentos. Então, isso é um ponto que é fundamental ser pensado dentro do campo do planejamento. Por quê? Drenagem, problema de drenagem urbana tem a ver com a forma como a gente ocupa o espaço, né? sim, Então, quando eu falo de drenagem, eu não estou falando de precisa fazer uma galeria. Não é simples assim. Na verdade, o que eu preciso é pensar em como eu vou ocupar de maneira estratégica esse espaço. Como é que eu vou deixar solo permeável? Um principal dispositivo de drenagem que a gente tem é o solo sim, natural. Ele que absorve a água vai lá para o lençol freático e tem aquele ciclo da água que a gente estuda lá na sim, sim. escola, né? Se esse ciclo da água que a gente estuda na escola ele não acontece, pronto, Vai eu ter tenho um problema. problema consolidado, né? Então, se eu vou lá, vou construindo, vou impermeabilizando, eu passo asfalto, eu passo no meu lote, eu vou botar aquele concreto no quintal inteiro, Tudo. porque eu não quero ter trabalho para ficar limpando aquele quintal. Isso tudo é impacto na drenagem. É muito simples, é fácil a gente entender. Se a água ela não infiltra, ela vai ter que ocupar algum espaço. Ela vai procurar o Ela lugar vai dela. procurar o lugar dela, né? E aí a gente tem os impactos que nós temos. Então, a principal questão quando a gente fala de drenagem é pensar lá no começo. Como é que eu ocupo esse solo? Como é que eu vou construir nele, né? E aí, trazendo para essa questão da drenagem, a gente tem Teresina, que eu imagino que é uma situação específica, porque aqui já tem dois rios. Então, em tese, a água da chuva vai bater em qualquer área da cidade e vai procurar o caminho natural dos dois rios. E por ser uma capital, obviamente que a área construída é enorme, Sim. né? E foi construída ao longo de muitos anos sem se ter aquela preocupação se está cumprindo uma legislação. Talvez nem legislação adequada tinha, porque é um processo de construção histórica, né? Talvez isso ajude a explicar os problemas que a gente tem hoje em Teresina de drenagem, de Sim. muitos pontos de alagamento, infelizmente até tragédias já de pessoas que perderam a vida por conta exatamente dessas questões relacionadas ao acúmulo de água em áreas urbanas habitáveis e de tráfego, né? Sim, isso com certeza. Acho que isso, inclusive, é o ponto que nos explica um pouco dessa nossa realidade. Porque o que é que acontece? Quando a gente olha para Teresina, lá em 1852, né, lá no início, quando a gente tem Conselheiro Saraiva. Conselheiro Saraiva, a gente vai olhar para o desenho, a gente vai ver o desenho do centro, a gente vê o desenho do Rio Parnaíba e do Rio Poti. Naquele desenho, eu não vejo outros cursos d'água que estão no meio do caminho. Então, a gente começa a planejar essa cidade já negligenciando a presença desses cursos d'água, como se eles não existissem. Eu estivesse falando assim, olha, não existe. Tanto é que se você perguntar para qualquer pessoa aqui em Teresina, quais são os cursos d'água que tem aqui em Teresina? A pessoa vai falar, Rio Postil e Rio Parnaíba. Sim. Só que além do Rio Postil e Rio Parnaíba, a gente tem inúmeros que vão cortar essa área urbana, que são os cursos d'água intermitentes, que vão fazer a drenagem natural. O que foi que aconteceu no decorrer do tempo? Como esses cursos d'água eles não estavam mapeados, eles não estavam marcados muitas vezes na legislação, ou não é do conhecimento das pessoas, as pessoas começaram a literalmente construir por cima. Eu não Aterrar. estou nem exatamente, eu não estou nem fazendo uma galeria, eu estou aterrando mesmo, eu estou construindo por cima. E aí o que que acontece quando eu construo em cima do caminho da água? A água usa o caminho dela, né? Se tem uma coisa que a natureza nos ensina é que a água sempre vai utilizar o caminho que é o caminho dela. Então, é até uma experiência legal de se fazer, para quem está escutando aqui a gente, entra no site da Semplan, da Prefeitura de Teresina,
Lá tem um mapa que chama Teresina Geo e tem uma camadinha que você consegue ativar para ver e você consegue ver todos os cursos d'água de Teresina. E um desafio interessante é pegar esses cursos d'água e olhar para as principais ruas que alagam. Normalmente você vai ver que aquela avenida, que aquela rua que tem um fluxo de água muito intenso durante o período de chuva, era um curso d'água, né? Passava Era próximo uma de um curso lagoa, um d'água. rio, Então, um assim, um riacho. riacho. Então, é interessante a gente compatibilizar esses dados, porque a gente vai começando a entender esse processo. E sobre legislação, a gente passa a ter uma legislação específica para a drenagem em 2015, aqui em Teresina. E a gente tem um plano de drenagem feito em 2012, né? Então, assim, a gente começa a se instrumentalizar dessas informações, mas não basta, né? Não Sim. basta eu ter a lei, não basta eu ter esse documento, eu preciso transformar isso em coisa prática dentro do zoneamento urbano, da lei de zoneamento, né? Então, assim, a gente tem que levar isso para a prática, de forma que eu evite que as pessoas estejam ocupando esses espaços, que eu busque naturalizar esses espaços. Então, assim, eu tenho um curso d'água que eu ainda consigo preservar, eu vou preservar as margens, eu vou trabalhar, por exemplo, com parques lineares, porque aí eu consigo fazer com que esse fluxo da água ele não gere um problema nesse espaço urbano. Eu acho que o ponto importante é esse. A água ela não deveria ser um vilão, né? Sim, Aqui no Piauí, a gente tem o hábito de dizer que tá bonito para chover, né? isso. Hoje em dia, a gente olha para o céu, para a chuva, e a gente fica com medo, fala, eu tenho que ir para casa, Sim. né? Então, onde foi que essa cultura da água mudou? A água que ela era um elemento que traz tanto bem, né? Quando a gente olha para o sertanejo, quando a gente Sim. olha para a nossa realidade, por que, que ela virou algo que a gente teme, né? Tem algo aí errado nessa relação, isso precisa mudar. E aí você trouxe uma informação que me deixa triste e preocupado, né? Porque você falou aí de legislação em Teresina bem recente, de 2012, Sim. 2015, ou seja, cerca de 10 anos, 10, 14 anos. E aí, se Teresina, que é a capital, que já tem aí os seus 700, hoje, né, mais de 850 mil habitantes, se essa legislação ela é recente, eu imagino que as demais cidades, talvez, ela nem tenham ainda uma legislação voltada para a drenagem. E eu estou falando de cidades que têm 40, 50 mil habitantes, certamente elas também não estão preparadas do ponto de vista da legislação para enfrentar esses problemas que hoje podem até ser pequenos, mas a tendência natural é que se agrave cada vez mais se nada for feito, tanto no âmbito da legislação, quanto, obviamente, no âmbito prático de investimentos. É Sim, isso. com certeza. E aí vem a importância do tal do plano diretor que a gente estava conversando, sabe, João? Porque quando a gente olha para essa dinâmica dessas cidades hoje pequenas, não tão grandes, a gente tem uma dinâmica que é fácil da gente ter uma ação estratégica. Então é mais complexo quando a gente olha para uma cidade que está consolidada, eu conseguir fazer grandes intervenções em drenagem sustentável, né? É muito mais complexo porque às vezes eu preciso desapropriar Sim. pessoas, eu preciso ter uma ação que ela é mais impactante no dia a dia da Aham. população. Agora, numa cidade que ela ainda está se consolidando, eu tenho um melhor cenário para trabalhar. Porque eu consigo criar uma estratégia, né, criar uma estratégia de planejamento e evitar, por exemplo, que processos sequer se iniciem, né? Sim. Então, se tem uma hora para as cidades pensarem no seu planejamento, é nesse momento que essa cidade está em desenvolvimento, né? Uhum. A ideia não é pensar no problema depois que o problema existe, a ideia é pensar no problema antes para que a gente consiga já construir um futuro onde ele sequer exista, O plano né? diretor é para prevenção mesmo, né? O O ideal planejamento, seria né? essa estratégia, é planejamento, Isso. né? Só que agora um ponto interessante também para a gente perceber é que o urbanismo, enquanto ciência, ele já surge como uma ciência para apagar fogo, digamos assim, né? Aham. Quando a gente vê o surgimento do urbanismo enquanto ciência, a gente vai lá para o século XIX, que é a questão do surgimento das cidades industriais. Então, eu tenho as cidades industriais se desenvolvendo, eu tenho aquela série de problemas, as grandes questões de as doenças, a peste negra, enfim, uma série de questões urbanas acontecendo, problema de saneamento, aí vai se começar a pensar, eu preciso de uma ciência para tratar isso aqui, surge o urbanismo. Então, a gente foi se acostumando dentro da nossa história a fazer o urbanismo dessa forma. Eu tenho um problema e Apagando eu vou incêndio. apagando o incêndio, né? Eu vou apagando aquele problema. Só que esse não é o melhor caminho. Se eu tenho uma estrutura, se eu tenho um documento, se eu tenho um regramento legal que me dá o subsídio para pensar antes, para planejar antes,
é a melhor estratégia que eu posso adotar? Aí eu vou construir uma cidade que o futuro é promissor, que o futuro é qualidade de vida para essas pessoas, né? Então eu acho que é o principal objetivo que a gente tem. Nós somos seres urbanos, a gente vive em cidade. A gente vive em cidade porque viver em cidade facilita a vida da gente. A gente está fazendo trocas, Sim. cada um está na sua função, compartilhando seus processos. Então, o que é que eu posso fazer? É construir cidades eficientes, cidades que sejam boas para aqueles cidadãos, né? Então, acho que isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. E aí agora a gente tem duas abordagens que eu queria incluir numa só, que eu acredito que uma é bem relacionada à outra. A primeira é, na sua avaliação, né, como estudiosa do tema, quais são as profissões que são mais essenciais para essa questão do planejamento urbano, porque obviamente um profissional só não dá conta de um tema tão complexo, de um assunto tão denso como esse. Então, quais são as principais profissões que, de certa forma, precisam estar ali presentes nesse processo de planejamento urbano? Segunda questão, que se relaciona com a primeira, como é que você vê hoje a sensibilidade dos gestores públicos para esse olhar técnico? Porque a gente sabe que o olhar técnico, ele prioriza o planejamento, o desenvolvimento a médio e longo prazos. O olhar do gestor público, muitas vezes, por conta do reflexo político, precisa priorizar a solução, muitas vezes até eleitoreira, né? Aquela solução que vai trazer um benefício político a curto prazo. No máximo em 4 anos, que é o período da outra eleição. E aí eu queria que você pontuasse e relacionasse essas questões. As profissões que são essenciais no processo de planejamento urbano e como é que você vê hoje a sensibilidade dos gestores. A gente tem aqui no Piauí, inclusive, ano passado a gente teve eleições municipais, a gente teve uma leva de prefeitos muito jovens sendo eleitos, acredito que isso pode, imagino eu, ajudar a gente ter uma visão um pouco mais atualizada no que diz respeito a essa questão da importância de se priorizar o olhar técnico em determinados temas. Sim. João, o primeiro ponto é que o planejamento, como você falou, ele é multidisciplinar, ele é multi e inter, né? Eu Sim, preciso de disciplinas diversas, eu preciso de integração entre elas. Então, eu tenho um arquiteto e urbanista como um papel importante nesse processo. O urbanista ele vai entender como coordenar, inclusive, essas interdisciplinaridades que eu preciso ter. Eu tenho o papel, por exemplo, do geógrafo. O geógrafo é um ponto importante. A gente tem a geografia urbana como aliada do urbanismo, né? sim, Não anda descolado uma coisa da outra. A gente tem o assistente social, porque quando a gente fala de problema urbano, a gente fala de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma praça que eu tenho muitos moradores de rua. Só fazer a reforma da praça vai resolver o problema? Não não vai. vai. Tem uma questão que é da assistência social, que é voltada ali para a questão da cidadania mesmo, né? Como é que eu reintegro essas pessoas? Como é que eu vou tratar elas dentro do espaço urbano? A gente tem o advogado, é um papel fundamental, porque o urbanismo e o planejamento, eles se constroem a partir do direito urbanístico. Então, quanto mais advogados eu tenho preparado para lidar com o direito urbanístico, mais a gente consegue construir essa parceria louvável, digamos assim, né? A gente vai ter o engenheiro, a Sim, gente tem um engenheiro, tanto o engenheiro civil como o engenheiro de tráfego, o engenheiro sanitarista, né? Então, assim, e todos esses profissionais, aí a gente tem um grupo grande, sabe? sim, A gente tem historiadores que podem estar junto desse processo, mas o mais importante é que todos esses profissionais tenham uma construção alinhada, cada um dentro da sua área, digamos assim, mas que a gente esteja alinhado dentro de um processo de planejamento. É difícil, por exemplo, quando um urbanista chega e fala: vamos fazer drenagem urbana sustentável, e o engenheiro tem uma visão que é de saneamento tradicional, que é de construir galeria, que é aquela uhum, visão onde não, a gente vai fazer uma galeria, tudo vai se resolver a partir dessa galeria. Hoje a gente sabe na drenagem que galeria não resolve o problema sim, sozinha, né? É uma rede. Não se pensa drenagem sem pensar numa rede. Então, assim, acho que o ponto que a gente tem desses profissionais eu preciso de diversos profissionais, mas eles têm que estar alinhados dentro de uma visão do que é planejamento. Eles têm que entender o que é planejamento para que a gente consiga construir esse processo. E sobre essa questão da política, né? uhum, Como você falou, eu acho que muitas vezes os nossos gestores eles assumem um papel de pensar no seu governo, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Por quê? Planejamento não se faz somente em 4 anos, né? Eu isso, preciso de continuidade.
Então, não adianta fazer uma ação de 4 anos, chegou outro gestor, ele começa inclusive a desfazer a ação que foi feita para fazer a dele, deixar o nome dele, e a coisa não vai caminhando, né. Então, quando é assim, não funciona, de fato. E aí a gente precisa desse compromisso dos nossos gestores de entender que o que ele está fazendo vai além do mandato dele, né. O que ele está fazendo vai impactar na história dessa cidade. E aí a gente precisa de políticas que sejam continuadas, né? E aí entra o arcabouço legal para ajudar a gente nesse processo. Eu preciso estruturar as políticas de tal forma que eu amarre uma obrigação de continuidade, já que a gente Sim, não tem isso através de uma sensibilidade, digamos assim. Né? Mas seria fundamental essa compreensão dos nossos gestores. Aí vem um ponto também que é fundamental, né? As pessoas, na hora de votar, observar bem esses discursos, né? O que esse gestor está falando para mim? O que esse gestor está propondo, né? É uma ação que ela vai ser pontual? É uma ação que ela vai, digamos assim, ajudar naquele momento, mas que ela não vai repercutir no futuro, né? O que está sendo colocado? Eu acho que a gente conseguir também fazer essa reflexão crítica dentro das sim, nossas escolhas, sim. porque aí a gente acaba escolhendo gestores que a gente claramente vê que dentro daquela abordagem, dentro da fala daquele gestor, ele não mostra para a gente uma segurança e um conhecimento para lidar com essa questão do planejamento. E o gestor, quando ele abraça essa questão técnica, ele consegue subsidiar, digamos assim, transformações mais efetivas. Porque, significa que o técnico ele é dotado de todo o conhecimento do mundo? Não. Mas o técnico tem uma coisa que é fundamental, ele tem a capacidade de ter o conhecimento técnico de escutar as pessoas, né. Eu acho que o técnico ele só funciona quando ele escuta essa população, ele entende a demanda dessa população, e aí ele alia isso ao conhecimento técnico. E aí a partir disso a gente vai construindo uma ação que ela é efetiva, porque uma coisa também, João, se tem alguém que conhece a cidade, é quem vive na cidade, Exato, são os né, são moradores. os moradores, eles são os que mais conhecem. Então eu acho que quando o prefeito ele abraça o técnico, digamos assim, e o técnico entende a sua função, a gente consegue construir uma rede capaz de transformar a realidade. E tem uma outra questão que eu acredito que seja o principal benefício, e aí um benefício técnico e provavelmente político para o gestor, que a cidade organizada, né, do ponto de vista da legislação, de uma equipe técnica capaz de pensar tudo isso, ela tem mais condições, obviamente, de ter acesso a determinados recursos, né. O próprio plano diretor já garante ao município acesso, de repente, a demais recursos que provavelmente o município não teria se não tivesse o plano diretor. Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem a questão do CAPAG, né? Eu não sei se está todo mundo acostumado com essa sigla, mas é basicamente a relação da condição de pagamento do município, né? Então, é como se eu estivesse falando assim: a gente tem o Serasa para nós, Sim, né? É como se fosse o Serasa do município. Eu sei a condição de pagamento daquele município. E se eu tenho um bom CAPAG, eu consigo mais financiamento. É basicamente isso. E o que é que entra num bom CAPAG? É essa questão das estruturas de planejamento. É uma cidade que ela está bem organizada, né? sim. Então, quanto mais organizada essa cidade está, mais fácil é eu conseguir acessar recursos. Seja recursos, por exemplo, do governo federal, seja recursos internacionais, né? A gente hoje tem as agências de financiamento, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, a CAF, a AFD, então tem uma série de agências internacionais que elas têm hoje o interesse de financiar ações dentro das cidades com o objetivo de utilizar essas ações como cases para entender esse projeto funciona, esse projeto pode ser escalonado numa visão mais ampla, né? E o município ele só vai conseguir pleitear esse tipo de recurso se ele estiver bem organizado, bem estruturado. Por exemplo, hoje essas agências de financiamento têm tido um interesse muito grande de financiar as ações que a gente chama de adaptação, Sim, as ações de adaptação climática, né? A gente está vivendo. sim, sim. Hoje não tem ninguém que eu acho que no dia a dia consiga falar que não percebe as mudanças climáticas, Exato. elas estão na nossa Então tem porta, afetado todo mundo. tem afetado todo mundo, é o calor extremo, é a chuva extrema. Eu estava lá em Belo Horizonte há uns dias atrás, a gente teve uma chuva de granizo intensa, assim, do nada, em 2 horas, de derrubar forro de prédio, enfim. Sim, Então, isso está acontecendo. E hoje a gente não vai falar mais em mitigação. A gente falava muito, as mitigações, as ações de mitigação. Mas não basta só mais a mitigação, a gente já tem que se adaptar.
que já Sim, está acontecendo. Então, essas agências de financiamento, elas financiam muito essas ações de adaptação climática. E o que são essas ações? Essas ações são soluções de drenagem, né? A drenagem que a gente fala das soluções baseadas na natureza. O que é uma solução baseada na natureza? É eu ter um jardim filtrante, a água infiltra ali naquele solo. São ações de drenagem, são ações voltadas para o plantio de arborização. Teresina acabou de publicar o seu plano de arborização urbana, tá recente, tá fresquinho, né? Então, tirar esse plano do papel tem a ver com a medida de adaptação sim. climática, né? E quando os municípios eles se estruturam, eu posso chegar para a agência de financiamento e falar: ó, eu já tenho um plano de arborização, eu já comecei a fazer isso aqui, a minha proposta é essa, e aí eu consigo esse financiamento. Então, a gente vai percebendo que o planejamento ele vai se tornando um aliado desse processo de Sim, conseguir recursos. E hoje, acho que a briga pelos recursos é a principal briga dos municípios, né? Eu preciso de recursos para fazer. Hoje a gente sabe que os recursos estão cada vez mais escassos. Então, quanto mais eu me preparo para buscar esses recursos, mais fácil fica esse processo de conseguir esse eu tenho recurso, de acesso. implementar e conseguir fazer essas transformações, né? Sim. E aí, a gente falando agora de questões climáticas, a gente tem, sem dúvida nenhuma, a questão do meio ambiente, que é uma das principais preocupações das cidades, né? A gente teve, inclusive, no último mês, o episódio lá de Picos, não sei se você acompanhou, Sim, mas sim. lá caiu uma chuva enorme, que causou estragos muito grandes lá na cidade. Mas como é que você vê hoje o preparo dos municípios, e aí eu estou falando realmente de uma realidade piauiense, que é o que você estuda, conhece muito bem, para essas questões climáticas e como é que esses municípios estão preparados ou não, ou deveriam se preparar diante de uma política de meio ambiente, e aí inclui, obviamente, a arborização, e aí a gente até costuma citar que Teresina antigamente tinha o título de cidade verde. Hoje já é colocado em dúvida, né, essa situação, porque a área, né, de árvores ela teve uma redução significativa. Né? Como é que a gente precisa, como é que o brasileiro, como é que os municípios precisam trabalhar essa questão do meio ambiente com o planejamento urbano? Até onde o meio ambiente precisa realmente ser olhado com prioridade para que a gente tenha melhores condições de vida, né, no ambiente urbano. Eu acho que quando a gente fala de meio ambiente nessa questão, João, a gente está falando de um ponto onde eu vou ter a capacidade de resiliência, digamos assim, Sim, né? O conceito de resiliência lá da física é a ideia de que eu vou passar por uma deformação e eu consigo voltar para o estado natural. No caso da cidade, eu acho até que é complexo porque a gente não volta mais para o que era antes. sim, Mas eu consigo ter uma capacidade de resposta, né? Então, esse é o principal objetivo. Diante de um problema como a gente viu acontecer em Picos, né? Problemas como acontecem aqui em Teresina, a gente precisa de uma capacidade de resposta rápida, porque eu estou falando de vidas, de pessoas que sim, estão lá passando por aquela situação. E o meio ambiente é estratégico, porque quando eu tenho grandes áreas verdes dentro da cidade, quando eu tenho bacias de retenção, de detenção para a água da chuva, quando eu vou criando esses dispositivos, eu vou me munindo de ferramentas que, quando a adversidade acontecer, eles vão me permitir ter uma resposta rápida, me permitir, digamos assim, atuar em cima daquele impacto de uma maneira mais efetiva. Só que aí a gente tem um ponto que a gente estava até comentando ainda há pouco. Essas medidas, normalmente, voltadas para o meio ambiente, voltadas para a criação de estruturas de drenagem natural, elas são medidas que muitas vezes ou elas não acontecem num prazo de 4 anos, ou politicamente elas não são vistas com o mesmo olhar. Então, uma coisa é eu entregar 20 escolas e outra coisa é que o mesmo valor que eu gastei com 20 escolas, eu fazer uma área verde para infiltração e fazer 2, 3 bacias de detenção, porque nesse processo da construção das bacias de detenção, eu sim. tive que, inclusive, fazer desapropriações urbanas. Então, olha aí, eu peguei o valor que eu poderia estar construindo 20 escolas, fiz essa infraestrutura, acabei tendo pontualmente gerar um processo de desapropriação, o que gera um impacto muito grande para as Sim, pessoas e politicamente. Então, às vezes, nessa balança, a gente vai, os gestores vão optando por outros caminhos, né? mais fáceis, Mas que politicamente gera um um retorno. impacto maior, né? Um retorno maior. Só que o que é que acontece? Essa ação ela vai ter uma repercussão enorme futuramente. Pode ser que durante aquele período dos 4 anos, ou até dos próximos 4, dos 8,
não aconteça um tempo de retorno de enchente, de inundação dentro desse recorte. Mas aí, num tempo de retorno de 20 anos, isso acontece. E aí, aquela infraestrutura que foi criada, ela vai fazer a diferença. Então, aí entra aquela questão do tempo do planejamento, né? Sim, A gente precisa pensar nisso e a gente, enquanto cidadão, precisa também transformar o nosso olhar. É entender que, poxa, o prefeito está gastando um valor alto em obras de drenagem. Ah, mas aqui nem alaga tanto agora. Ah, mas assim, a gente tem que fazer tal coisa no campo da educação. Não é que a educação não seja importante, ela é claro que é. fundamental. Mas aí eu preciso conseguir colocar isso na balança e entender que aquela obra ela vai trazer um benefício, né? Ela vai trazer uma, digamos assim, uma qualidade de vida futura. E, gente, sem meio ambiente a gente não vive, né? Sem natureza a gente não vive. O Milton Santos vai falar, inclusive, que a cidade é natureza, é espaço criado, né? Natureza. Então, assim, não tem como a gente viver sem isso e a gente abrir mão disso em prol de um desenvolvimento. Porque que desenvolvimento é esse, né? Eu Sim. acho que não adianta a gente se desenvolver esquecendo de que eu preciso de alguns elementos, porque quando o preço é cobrado, ele é cobrado de uma forma muito cara, né? São vidas que são colocadas ali à prova. Então, eu acho que a gente precisa ter sempre essa consciência, né? Sim, aí você falou que é uma cobrança muito cara, porque além das vidas, tem até mesmo a questão material, porque a pessoa passa a vida toda para construir uma casa, de repente vem um episódio como esse e vai destruir a casa, tudo porque faltou, obviamente, esse olhar mais atento, né, da gestão pública, do poder público em relação a essa questão do planejamento urbano. A gente caminhando para o final do nosso episódio, Tiziane, eu queria que você fizesse aí as considerações finais, abordando de repente algum assunto que a gente esqueceu de pontuar e que você acha que é interessante, relevante, quem está nos acompanhando ver, assim como também deixar sua mensagem, né, em relação à questão da importância do planejamento urbano e como isso de fato impacta a vida de todos os cidadãos. Porque aí a gente está falando de mobilidade, a gente está falando da questão da arborização, que impacta no clima, na temperatura, no conforto térmico dos municípios. A gente está falando de moradia, né, de habitação, saneamento, enfim. É uma pauta que está presente na vida de todo cidadão que mora em um ambiente urbano. Não, assim, acho que a gente caminhando para esse final, João, um ponto que eu gosto de sempre destacar é, como você falou, o planejamento ele é fundamental e ele está nas pequenas coisas da vida da gente, né? Então, por exemplo, quando eu estou morando numa casa que ela é muito distante do centro urbano, eu sou impactada por esses problemas de mobilidade. Como é que eu saio desse local, chego no centro onde eu trabalho? Como é que do centro onde eu trabalho eu vou deixar meus filhos? Então, é só para que vocês também consigam perceber, né, quem está nos ouvindo, que a gente tem uma dinâmica que ela é complexa, né? E precisa que a gente se aproprie disso. Eu gosto sempre de destacar isso. A gente precisa se apropriar dessas questões, né? Por exemplo, só para que você entenda essa complexidade, eu vou falar a gente fala muito da mulher dentro da cidade, né? Um Sim, campo que a gente tem pesquisado cada vez mais. E, por exemplo, um exemplo simples da gente perceber como essas políticas elas são impactadas pelos pequenos detalhes. Imagina que eu tenho uma mãe que ela mora no Santa Maria da Cogipe, né, na região do Grande Santa sim, Maria, e ela tem um filho ali de 2, 3 anos, né? E ela vai colocar o filho na creche. A creche que ela tem ali para colocar o filho dela é a creche perto de onde ela mora, né? Normalmente a oferta da creche é assim, das escolas é sim, assim, é onde tem a residência. Mas essa mãe, ela trabalha, por exemplo, no centro de Teresina. Para essa mãe, é mais conveniente esse filho estar na creche próximo do trabalho ou próximo da moradia? Próximo do trabalho. Próximo do sim. trabalho, se acontecer alguma coisa, essa criança passa mal, ela consegue chegar mais rapidamente, ela está mais próximo, o filho fica na creche integral, então ela entra no trabalho, ela deixa o filho na creche, ela sai do trabalho, ela pega o filho e volta para Santa Maria. Uma outra coisa, ela tá no trabalho no centro de Teresina, o filho tá na creche de Santa Maria, aconteceu alguma coisa, como é que ela vai fazer esse deslocamento rápido? A gente sabe que mobilidade hoje é um problema É na nossa isso. cidade. Então, a gente está falando de
um elemento simples, né, que é a reintegração da mulher no mercado de trabalho. Isso se conecta com a construção de um equipamento público que é a creche, que se conecta com a mobilidade, que vai pensar nesses deslocamentos. A mulher, ela está na cadeia do cuidado, então ela é a que mais se desloca dentro do transporte público. Aí, quando eu penso nessa mulher se deslocando no transporte público, eu posso pensar também na questão da segurança, né? Hoje, se a gente for observar, muitas mulheres, elas se sentem inseguras dentro do transporte público. Então, a gente vai vendo que é uma rede, né? Uma coisa que impacta no outra coisa, que impacta no outra coisa. Então, planejamento tá no dia a dia da gente. Tá no ônibus que a gente pega, tá no calor que a gente passa na calçada, tá na casa da gente, no receio que a gente tem, às Na falta vezes, de de dormir, acessibilidade, né? Você falou em calçado. na falta de acessibilidade nas calçadas, na calçada que, às vezes, eu não consigo passar com um carrinho de bebê, que, às vezes, eu tô com uma sandália mais alta, coisa simples, eu não consigo andar naquela calçada. Imagine uma pessoa que está utilizando a cadeira de rodas, ou a pessoa que tem a deficiência visual. Então, assim, o planejamento está em todas as partes do nosso dia a dia. E aí a importância da gente se apropriar dessa temática. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisava pensar em planejamento dentro da escola, né? É a gente formar crianças que sejam sensíveis às cidades, que sejam sensíveis ao planejamento, porque a gente consegue fazer uma transformação mais efetiva, né? Não tem como, sabe? Eu acho que é um ponto. Não tem como a gente pensar em planejamento sem a gente pensar no cidadão consciente, né? Eu preciso dessa consciência. Eu preciso entender que se eu estou passando calor para pegar o ônibus, existe uma questão de planejamento ali. Se eu tenho que ficar enfileirado na sombra de um poste para pegar um ônibus, é questão de planejamento, né? Sim. Está dentro do planejamento urbano. E aí, me apropriando disso, eu consigo ter mais segurança no que eu cobro, no que eu peço, no que eu solicito. Não é um simples buraco de rua, né? Mas por que aquele pavimento ele tá esburacado? O que está causando aquilo ali, né? É porque durante o período de chuva tem uma enxurrada? O que está acontecendo nessa enxurrada? Então, tá tudo conectado. A cidade é uma grande rede, né? A gente tem um autor que vai falar que a cidade vai ser pensada como um rizoma, né? É uma série de conexões, de redes, e tá tudo entrelaçado. E a gente está nesse entrelaçamento também, né? Então, é um ponto fundamental. Queria agradecer, Ticiane Pessoa, pela aula aqui sobre planejamento urbano. Acredito que quem assistiu o nosso episódio vai sair tendo um olhar diferenciado sobre a importância, né, da gente acompanhar, monitorar, cobrar da gestão pública exatamente esse compromisso com o planejamento urbano em todas as áreas da gestão. Então, a gente encerra aqui o quarto episódio do nosso podcast Poder Piauí. A gente conversou com a arquiteta e urbanista Ticiane Pessoa, que é mestre, hoje faz doutorado em arquitetura e urbanismo, estudando essa área do planejamento urbano na Universidade Federal de Minas Gerais. Ticiane, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, João, o convite, e estou sempre à disposição, né? Eu acho que falar de planejamento é importante, então sempre que precisar, estou aqui para contribuir. O podcast Poder Piauí fica disponível no nosso canal no YouTube, que tem esse nome, Podcast Poder Piauí, além do nosso site, www.poderpiauí.com.br, uma conta no Instagram e também no TikTok. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, se inscreva no YouTube e acompanhe as nossas discussões.